Eu fui casada por 7 anos com um homem que, após eu receber uma ligação, eu descobri que ele carregava um passado pesadíssimo. Essa história aconteceu comigo há muitos anos atrás e tudo isso deu início em um sábado muito quente em que eu resolvi ir na feira. E nesse dia eu tinha comprado muita coisa, frutas, verduras, enfim, muita coisa mesmo. Aí as minhas sacolas, elas já estavam muito pesadas, que minha mão já estava até começando a formigar. E foi aí quando apareceu esse homem, assim, tipo, do nada. E falou assim, moça, deixa eu te ajudar com as sacolas, porque isso daí tá muito pesado pra você carregar sozinha. Eu fiquei, assim, meio desconfiada, claro. Eu falei assim, gente, de onde que saiu esse cara? Será que ele já tava me observando? Não sei, né? Mas como as minhas sacolas estavam realmente muito pesadas, eu acabei aceitando. E aí ele carregou todas as minhas sacolas e me acompanhou até onde que meu carro estava estacionado, porque não era tão perto assim da feira. E aí no caminho nós fomos conversando. Quando chegamos lá no meu carro, eu ajeitei todas as coisas lá no porta-mala e eu agradeci ele e me despedi. Só que aí ele falou assim: vamos voltar lá na feira, vamos comer um pastel, tomar um caldo de cana. Eu nem queria aceitar, porque eu nem conhecia ele, mas ele insistiu, insistiu, e eu já tava com fome mesmo, eu acabei indo. E aí voltamos pra feira, comemos pastel, tomamos caldo de cana e ficamos lá quase uma hora conversando lá encostado na barraca do pastel. E aí ele começou a me contar um pouco da vida dele. Ele disse que ele morava em outro estado, que tinha trabalhado por muitos anos em uma firma e que quando ele saiu, ele resolveu empreender. Só que a família dele não apoiava ele, então tinha muita confusão com a família dele, que segundo ele, a família tinha muita inveja, falava mal dele, vivia criando picuinha. E por isso ele resolveu recomeçar a vida dele aqui no meu estado, no estado de Goiás. Eu ouvi aquilo, eu fiquei comovida. Eu pensei, meu Deus, esse homem sofreu demais, deve ter sido muito injustiçado. E aí, quando decidimos ir embora, ele me acompanhou novamente até o carro, trocamos número de telefone e fomos embora. Com o passar dos dias, a gente começou a conversar todos os dias. Era bom dia, boa tarde, boa noite. A gente conversava sobre a nossa rotina do dia a dia, trabalho, família, enfim. E aí, depois de algumas semanas, ele me chamou para poder ir ao cinema e eu aceitei. E nesse dia que a gente saiu, nós rimos, conversamos e acabamos ficando. E aí depois desse dia começamos a sair mais vezes. E aí eu contei pra minha mãe, falei assim, mãe, tô conhecendo um rapaz, assim, tal, tal. E aí ela já foi logo falando, olha, tem que apresentar pra nós. E aí eu falei pra ele, né, ele topou e aí eu marquei. Ele veio aqui em casa, só que quando meu pai bateu o olho nele, a energia do meu pai não bateu com a energia dele. Meu pai não gostou dele logo de cara. Aí quando ele foi embora, meu pai falou assim: "Olha, filho, eu não gostei desse rapaz. Tem alguma coisa nele que não é boa". Mas eu ignorei porque pra mim era só implicância, ciúmes de pai. E aí eu segui normalmente com o meu relacionamento. Namoramos um ano e pouco e depois fomos morar juntos. 7 anos depois foi onde tudo desmoronou. Ele tinha acabado de chegar do trabalho, colocado o celular dele na cozinha para poder carregar e eu estava na sala assistindo a novela. E de repente o celular dele começou a vibrar, vibrar, tocava assim sem parar. Tanto que eu levantei para ver se era algo urgente. Só que quando eu vi era um número desconhecido, um número que não estava salvo nos contatos dele. Minha mente na hora já pensou, tipo, o óbvio, ele tá me traindo. E aí eu tirei uma foto do número, salvei nos meus contatos. E quando eu fui olhar no WhatsApp, era foto de um homem. E aí eu pirei mais ainda. Quando ele saiu do banho, ele viu as ligações, fingiu que não viu, não comentou nada e não me perguntou nada. Ali eu já não consegui pregar o olho mais a noite inteira. No dia seguinte, quando ele saiu para trabalhar, eu peguei e mandei mensagem para aquele número. Perguntei quem é. E aí a pessoa me respondeu, quem é você? E aí eu tava tão desesperada que eu resolvi ligar. E aí a pessoa atendeu já perguntando, quem é? Aí eu falei assim, olha, eu sou a esposa de fulano, você ligou várias vezes pro meu marido ontem. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? E aí esse homem me respondeu assim, por que você não pergunta pro seu marido? É ele quem tem que te explicar, não eu. Mas eu tava muito nervosa. Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus, meu marido está te devendo. Ele se envolveu em algum abrigo. O que que tá acontecendo? Me fala. Esse homem do outro lado da linha deu uma respiração assim. E aí ele falou assim, olha, eu sou ex-cunhado dele. Não sei se você conhece o homem com quem você está casada. Na hora que ele falou isso, meu coração já começou a bater acelerado. E eu falei assim, como assim? O que que você tá querendo dizer com isso? Aí ele tentou fugir do assunto. Aí ele falou assim, eu nem sei se você é mesmo a esposa dele, não vou ficar falando da vida dos outros pra qualquer um. Foi aí então que eu comecei a contar um pouco da nossa história, como nos conhecemos, como que tudo começou.
E aí do outro lado da linha, esse homem começou a rir, começou a rir. E aí eu comecei a tremer na hora, eu falei assim, por que que o senhor tá rindo? E aí ele falou assim, olha, eu vou te falar a verdade porque eu vi que você não sabe de nada, mas se prepare porque não é leve o que eu vou te dizer. E aí ele falou assim, moça, me desculpa, é que dá pra sentir pela sua voz que você é uma moça boa, uma moça leve, e você não faz ideia de que é um homem que tá deitando ao seu lado. E aí eu falei assim, então me fala o que você sabe. E foi aí que ele me contou. Anos atrás, o seu marido tinha sido denunciado por estupro de vulnerável, enquadrado no artigo 217-A do Código Penal, crime gravíssimo com pena de 8 a 20 anos. E ele tinha feito isso com a própria sobrinha dele. O ex-cunhado dele me explicou que houve laudos, depoimentos, que o caso correu na justiça, que ele chegou a ser preso e cumpriu pouco mais de 3 anos, passando para o regime semiaberto e depois para o aberto, como a lei permite, pela progressão de pena. E aí, quando ele saiu, a família ficou revoltada, queria fazer justiça com as próprias mãos, e por isso que ele fugiu para outro estado. Enquanto ele me contava todas aquelas coisas, eu fiquei apavorada, eu comecei a me tremer, eu fiquei completamente sem chão. Eu tive medo de confrontar ele pessoalmente, medo de qual fosse a reação dele, medo dele ser agressivo, medo de tudo que poderia acontecer ali naquele momento. Só sei que naquela hora, quando eu desliguei aquele telefone, eu peguei algumas roupas, algumas coisas minhas e fugi para casa dos meus pais. E aí eu contei tudo para os meus pais, e eles ficaram horrorizados. E aí quando ele chegou do trabalho, eu liguei para ele, falei que eu já tinha descoberto tudo do passado horrível dele. E aí ele negou, até que eu mandei uns papéis que o ex-cunhado dele tinha me mandado, e aí não tinha mais como ele negar. E aí na hora ele desabou, começou a chorar, me pediu perdão, disse que me amava desde o primeiro dia que me conheceu, que só não me contou toda a verdade porque teve medo de me perder. Eu só sei que eu falei pra ele que eu não queria mais nada com ele, que era pra ele me esquecer. E aí ele começou a me perseguir, me ligava, mandava mensagem, ia no portão da casa dos meus pais, ficava lá horas me chamando. Um dia meu pai saiu, enfrentou ele e eu fiquei apavorada, com medo do pior que pudesse acontecer. No outro dia eu fui na delegacia, fiz o BO e depois eu mostrei pra ele o protocolo e depois disso ele sumiu. Olha, eu fiquei traumatizada. Eu passei anos sem me envolver com ninguém. Eu quase que entrei em depressão. Até que um dia minha amiga falou, pelo amor de Deus, você precisa reagir. Você precisa viver de novo. E aí ela me chamou pra ir numa festa de aniversário com ela. Eu fui nessa festa e olha só como Deus é tão maravilhoso. Porque justamente nessa festa eu conheci o homem que eu sou casada hoje. Eu não queria conversar com ele. Eu tinha medo de qualquer homem se aproximasse de mim, porque eu ainda estava muito ressentida, muito magoada com tudo que eu tinha passado. Só que aí ele foi tão carinhoso comigo, a gente conversou de uma forma tão simples, tão natural. E aí começamos a sair algumas vezes, depois começamos a namorar. E depois de alguns anos a gente se casou. Foi uma cerimônia simples, íntima, apenas para alguns familiares, alguns amigos. E hoje estamos à espera do nosso primeiro filho. E hoje eu sou grata a Deus todos os dias, porque com o passado que o meu ex tinha, poderia ter acontecido algo ruim comigo também. Mas Deus me deu o livramento e colocou um homem incrível, maravilhoso na minha vida, o qual hoje eu sou muito feliz. E uma coisa que eu falo pra você que tá escutando a minha história, nunca ignore qualquer tipo de sinal que o homem der pra você no relacionamento. Principalmente sua mãe, seu pai, sempre escute os conselhos deles.